a Deus, muito forte. Aleluia, o terceiro ano da campanha. Aleluia, glória a Deus. E aí foi o comando de Deus para o pastor e o pastor para a gente. E a gente tem que se embolar, tem que, aleluia, obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Irmão, é uma palavra muito conhecida. Glória a Deus, a gente sabe muito bem a questão dessa mulher. Glória a Deus, mulher samaritana. A gente também tem que saber a história, porque aleluia, o judeu não se dava com aquele povo samaritano. Aleluia, aleluia, era uma política religiosa. Glória a Deus, que tinha entre os judeus e o pessoal de Samaria. Aleluia, e aí tinha aquele negócio, aquele passe. Aleluia, uns adoravam, aleluia, glória a Deus, em Jerusalém, no templo santo, e o povo de Samaria adorava, aleluia, no monte Genazeri, aleluia, e ali, aquele povo, aleluia, de Samaria, eles começam a se envolver, começam a casar com outros povos, aleluia, ele já começa a ter, aleluia, um povo, aleluia, mestiço, aleluia, de outro povo, já começa, aleluia, a idolatria já começa a reinar, glória a Deus, aquele povo ali, aleluia, já não é mais um povo puro, aleluia, já não é mais um povo de adoração só para Deus Todo-Poderoso, aleluia, ali tinha pessoas, aleluia, que cuidar, tipo assim, vou trazer assim para a gente de hoje, é um povo, aleluia, que como se fosse que, aleluia, cultuasse casa, aleluia, acreditava, aleluia, em Deus, mas cultuava em casa, aquele povo cultuava em casa, mas, aleluia, mas tinha ali, aleluia, tinha um altar de Baal, tinha ali uma imagem, como fosse assim, aleluia, naquele tempo ali, glória a Deus, só que Jesus ali, aleluia, tem uma estratégia. Jesus ali agora, aleluia, vai fazer uma viagem, glória a Deus, aleluia, ali da Judéia, ali para a Galiléia, para passar, aleluia, por Samaria, e a Bíblia diz aqui, glória a Deus, aleluia, aqui ó, e deixou a Judéia, e retirou-se, aleluia, outra vez para a Galiléia, e era necessário passar pela região de Samaria, aleluia, Jesus, glória a Deus, e sua estratégia, aleluia, Jesus ali, ele passa ali pela região, aleluia, porque tinha uma necessidade, aleluia, Jesus ali tinha uma obra ali, ele sabia que era necessário ele passar ali, aleluia, glória a Deus, passar ali por Samaria, aleluia, era uma estratégia de Jesus, porque ele sabia, irmão, aleluia, da necessidade, glória a Deus, do que aquela mulher precisava, glória a Deus, passar por Samaria ali, é uma estratégia de Deus, aleluia, porque ele sabia, aleluia, a necessidade daquela mulher, glória a Deus, porque através daquela mulher, como a gente sabe, lá na frente a gente vai ver, aleluia, porque através daquela mulher, Jesus, aleluia, libertou aquele povo, aleluia, através daquela mulher, Jesus, aleluia, tinha pessoas que, aleluia, que ia se libertar, glória a Deus, aleluia, e aqui não é diferente, irmão, aleluia, tem pessoas aqui que foi Deus, o próprio Deus que trouxe, é uma estratégia de Deus estar aqui hoje, aleluia, Deus tem uma estratégia na tua vida, você está aqui, aleluia, glória a Deus, você está aqui, não foi você que foi o Senhor que trouxe você, e aqui é uma estratégia de Deus, aleluia, para a sua vida, aleluia, glória a Deus, e ali tinha aquele, aleluia, como fala, aquela estratégia de Deus, aquela estratégia de Jesus ali na vida daquela mulher, aleluia, Jesus chega, glória a Deus ali, ele faz aquela viagem, glória a Deus, uma viagem, aleluia, que nem a Bíblia diz aqui, ressalta que Jesus viajou, ele veio, mas só que ele também, ele cansou, ele cansou naquela viagem, teve cansaço, e ali a Bíblia diz que ele sentou o próximo posto, aleluia, glória a Deus, daquela viagem, o que eu quero dizer, aleluia, Paulo irmão, Jesus conhece a sua necessidade, ele conhece o seu cansaço, aleluia, a Bíblia diz, a Bíblia, aleluia, no Teste, aleluia, que Jesus teve, jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome, aleluia, a Bíblia diz que Jesus chorou, aleluia, Jesus conhece, ele conhece sua
estratégia ali. Para Jesus pregar ali, ele tem que ter aquela estratégia. Aleluia. Glória a Deus. E ali, a mulher chega, aleluia, e Jesus ali, já começa a pregoar para aquela mulher. Aí quando ela chega, Jesus ali começa o quê? E já pede água à mulher. Aleluia. Glória a Deus. Ele já começa a pregar para aquela mulher. Ele pede água para a mulher. Aleluia. Glória a Deus. Vou ver aqui rapidinho. E assim Jesus chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto da terra de Jacó, e tinha dado seus filhos José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou junto ao poço, e era por volta de meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse: dá-lhe um pouco de água. Aleluia. Jesus falou: dá-lhe um pouco de água. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que água, aleluia, você está tirando do teu poço? Que água, aleluia, você está oferecendo do teu poço? Aleluia. Ele está pedindo. Ele pediu água para a mulher. Que água você está oferecendo? A sua água é doce ou é salgada? Aleluia. A sua água que você está servindo traz vida ou traz morte? Aleluia. Glória a Deus, porque a gente sabe, aleluia, a água, aleluia, que traz vida, a gente conhece pelos frutos. Aleluia, a gente sabe a água que traz vida, aleluia, conhece pelos frutos. E a água que traz morte, a gente também conhece pelos frutos. Aleluia, glória a Deus. E ali, irmão, a água que traz vida, traz coisas boas. Aleluia, serviu coisas boas, a gente serviu coisas boas. Aleluia, e a água que traz morte, aleluia, é a calúnia, a mentira, aleluia, a falsidade, a fofoca, o desprezo, glória, a soberba, o adultério, aleluia, o engano e a sedução de pessoa. Glória a Deus. Jesus ali, ele pede água para aquela mulher ali. Aleluia. Que eu falei aqui no começo. Só que o judeu não se dava com o samaritano. Glória a Deus, aleluia. E ali a mulher responde, aleluia, a Jesus. E disse: Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor, o judeu, pede água a mim, aleluia, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam, aleluia, com os samaritanos. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Como a gente sabe, irmão, a gente, na verdade, o judeu representa, glória a Deus, como a gente hoje, os crentes, a gente sabe que a gente tem que ter uma diferença, glória a Deus, dependente, aleluia, de povo, dependente de crença, aleluia, dependente de quem é e de quem não é, aleluia, glória a Deus. Ali a gente já vai aprender com Jesus, glória a Deus, já no começo que Jesus, aleluia, Jesus sabe que Jesus é humilde, tem humildade, glória a Deus, e ali de conversar com aquela mulher, e ali ela se sentiu impressionada, porque, aleluia, o judeu estava conversando com a Samaria, aleluia. E o que eu quero trazer para a gente hoje, aleluia, que crente se dá com todo mundo, aleluia, crente, aleluia, não tem desavença, aleluia, com ninguém, porque os judeus, aleluia, andavam muito bem, por causa dos judeus, aleluia, os samaritanos não se davam muito bem por causa de política religiosa, mas Jesus nos mostrou a diferença, aleluia. Jesus ali já mostrou, aleluia, a diferença, o que nós, aleluia, temos que fazer, glória a Deus, aleluia. E ali Jesus, ela falou isso com Jesus, Jesus aqui responde ela, aleluia, Jesus responde dizendo: se você conhecesse, aleluia, o dom de Deus, e quem é que está pedindo água para beber, você pediria, aleluia, e ele daria água viva, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero só que vai pedir água viva para Jesus aqui, aleluia, só que conhece o nome de Deus, aleluia, só que conhece o nome de Deus aqui, ó, aleluia, só que vai pedir água viva, porque está dizendo assim, ó, aleluia, está dizendo assim, ó, aquele, aleluia, que pedir água viva, ele te dá. Aquele que pedir água, aquele que conhecer o nome de Deus, aquele que conhecer, aleluia, o nome de Deus. Se você conhecer o nome de Deus, aleluia,
saber que você necessita, aleluia, da água que Ele tem para oferecer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E tem pessoas aqui, irmão, aleluia, que precisa, glória a Deus, dessa água. Aleluia. Não saia daqui, aleluia, sem beber dessa água. Aleluia. Peça para Ele essa água viva. Glória a Deus que Ele tem para oferecer. Aleluia. Glória a Deus. Conheça o dom de Deus. Aleluia. Seja íntimo de Deus. Aleluia. Para que Ele venha te oferecer. Aleluia. Água viva. Glória a Deus. A água, aleluia. Glória a Deus. A água que preenche o vazio. Aleluia. A água que traz alegria. A água que, glória a Deus, a água que muda caráter. A água que transforma o homem. A água que traz transformação. Que água é essa? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. E é dessa água que a gente tem que beber. E é dessa água que a gente, aleluia, tem que depender dessa água. Glória, a água que Jesus tem para nos oferecer. Glória a Deus. E aí, Jesus fala isso para ela. Aleluia. E ao que a mulher responde: Senhor, não tem balde, que o poço é fundo. Glória a Deus. De onde vai conseguir essa água viva? Aleluia. Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e seus gados? E Jesus lhe respondeu: quem bebe desta água voltará a ter sede. Aleluia. Glória a Deus. Jesus falou: quem bebe desta água voltará a ter sede. Perdão. A água que Jesus, aleluia, estava se referindo, glória a Deus, que a gente beber e teria sede, é essa água, aleluia, que oferece lá fora. Aleluia, essa água que o mundo oferece lá fora. Aleluia, o pecado, aleluia, o vazio, a tristeza, a angústia. Aleluia, você fica dependente de tudo disso. Aleluia, e Jesus falou, aleluia, Jesus falou: a água que você beber dentro desse poço, você vai ter sede. Aleluia, glória a Deus. E ela sabia muito bem, porque ela diariamente ali, ela ia buscar água naquele poço. Glória a Deus. Diariamente ali, ela ia pegar água naquele poço. Já era costume dela ali. Glória a Deus. Ela estava dependendo daquele poço. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus aí adverte ela mais uma vez: mas aquele que bebe, aleluia, né? Aquele que bebe da água que ele bebe, glória a Deus, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que ele der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Jesus está dizendo aqui, aleluia, a água que ele te der, aleluia, você nunca mais terá sede, aleluia, dos prazeres desse mundo, porque a água transforma, aleluia, a água purifica, aleluia, a água viva muda caráter, aleluia, a água viva, aleluia, glória a Deus, traz alegria, a água viva preenche vazio, glória a Deus, a água viva transforma o homem, aleluia, transforma o homem a uma fonte que joga a água para a vida eterna, aleluia, o Espírito Santo de Deus, aleluia, a água que Jesus estava oferecendo àquela mulher ali, glória a Deus, é uma água, glória a Deus, aleluia, não é uma água normal, uma água comum, glória a Deus, não é essa água que a gente bebe, porque Jesus estava ali se referindo para ela ali, aleluia, é uma água sobrenatural, aleluia, uma água que só o céu tem para oferecer, aleluia, só a água que está te dando, aleluia, o mundo não tem, a terra não tem, mas a água que eu estou te oferecendo, aleluia, glória a Deus, só eu tenho, glória a Deus, só eu tenho, e a água que Jesus, aleluia, tem, glória a Deus, é boa, aleluia, a água que Jesus tem para oferecer é boa, aleluia, está dizendo, a água que eu tenho, glória a Deus, está dizendo assim, ó, muda o cenário, aleluia, a água que eu tenho para oferecer, glória a Deus, aquilo que o mundo diz assim, o que não tem jeito, aí vai dizer, a água que eu te der, aleluia, o céu está dizendo, não tem jeito, aleluia, só que você dispõe, eu e você, aleluia, beber dessa água, aleluia, porque eu quero essa água, aleluia, eu quero essa água, Jesus, 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 eu quero
essa mulher, aleluia, se desperta nela, glória a Deus, uma esperança. Aleluia, Jesus ali fala dessa água, ela desperta ali uma esperança. E o que ela vai dizer? O que ela vai dizer aqui? A mulher diz: Senhor, quero que me dê dessa água, aleluia, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscar essa água. Aleluia, essa mulher, aleluia, a pastora Inês, ela sabia, aleluia, o sofrimento que ela tinha que ir direto pegar aquela água ali. Aleluia, pegar água para aquela mulher ali, aleluia, não era normal assim, aleluia, para os nossos olhos, aleluia, carnal, não era normal, porque aquela mulher ali, a gente sabe muito bem a história dela, mais na frente Jesus vai falar, glória a Deus, aleluia, que ela teve 5 maridos, uma delas não foi dela, e o que ela tinha, ela estava tendo, aleluia, no caso, não era dela também, aleluia, ela sabia, glória a Deus, a dependência que ela estava de se libertar daquilo ali, glória a Deus, ela sabia, aleluia, porque ela precisava daquilo ali, aleluia, ela sabia, porque a necessidade, glória a Deus, dela beber daquela água, aleluia, glória a Deus, e ela diz: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar, aleluia, glória a Deus. Aquela mulher estava cansada, aleluia, da vida que levava, estava levando um vazio, tristeza, pecado em si, e buscar, aleluia, a água naquele poço, diariamente, aleluia, que não saciava a sede dela, mas ela reconheceu, aleluia, que precisava daquela água viva, aleluia, que Jesus estava falando, assim como a mulher samaritana pediu para Jesus, aleluia, daquela água viva, peça a você hoje, aleluia, porque a mesma água, aleluia, que Jesus ofereceu àquela mulher samaritana, ele está dizendo assim, ó, a mesma água, aleluia, fala comigo, irmão, eu estou comigo, aleluia, a mesma água, aleluia, glória a Deus, que eu ofereci àquela samaritana, dizendo assim, ó, estou oferecendo hoje, aleluia, a mesma água, aleluia, que eu ofereci àquela mulher, dizendo assim, ó, estou oferecendo hoje, a mesma água, aleluia, que eu ofereci àquela mulher, dizendo assim, ó, eu ofereço hoje, a mesma água que eu ofereci àquela mulher, a mesma água, glória a Deus, que eu estou oferecendo, que eu ofereci àquela samaritana, estou oferecendo hoje, aleluia, você não muda as suas áreas, glória a Deus, se não quiser, a mesma água, irmão, eu estou oferecendo hoje, a mesma água que eu ofereci àquela samaritana, está oferecendo hoje, aleluia, não perca a oportunidade, não perca a oportunidade aqui naquela mulher, aleluia, que não perdeu a oportunidade. Aleluia, não faça, aleluia, glória a Deus, faça que nem aquela mulher, aleluia, que não perdeu a oportunidade. Jesus ofereceu e ela abraçou com as 2 mãos, aleluia, ela abraçou com as 2 mãos, não foi com a mão só não, porque ela sabia, aleluia, a necessidade que ela estava precisando. Ela sabia, glória a Deus, a necessidade que ela estava precisando, aleluia, daquela água. Ela sabia, aleluia, o sofrimento que ela tinha. Aleluia, de pegar água naquele poço por volta de meio-dia, aleluia, porque a gente sabe a história dela, que ela aleluia, como fosse uma prostituta, aleluia, ela tinha vários homens, ela se movia, glória a Deus, só que ela sabia quando estava naquele horário, ela tinha que ir lá porque, para, tipo assim, para o povo não ver, ela tinha que ir lá, tipo, escondido, aleluia, porque por causa do passado dela, da trajetória dela, ela sabia, glória a Deus, a necessidade dela de ela se libertar daquilo ali, glória a Deus, ela sabia o cansaço, aleluia, glória a Deus, ela sabia o cansaço, ela sabia o cansaço que Jesus ofereceu, uma água, aleluia, que muda, aleluia, mudou, a água que Jesus oferece, aleluia, muda o homem. Se o homem se dispôs, aleluia, ele mesmo, aleluia, querer mudança e querer aceitar Jesus de coração aberto, aleluia, Jesus muda,
Jesus muda. Aleluia. Jesus muda o caráter. Aleluia. Jesus muda o caráter do homem. Aleluia. Aquilo que o mundo, aleluia, diz que não tem jeito. Jesus diz assim, ó, tem jeito. Aquilo que o mundo diz assim, ó, aleluia, não vai dar certo. Aleluia, Jesus diz assim, vai dar certo. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou prova disso, prova viva disso. Aleluia. Eu não vou entrar no meu testemunho, porque não é sobre mim, eu vou pregar sobre Jesus, sobre a palavra. Mas eu tenho propriedade para falar isso, que Jesus muda o caráter. Jesus muda o homem. Aleluia. Jesus traz alegria. Glória a Deus. Agora só basta eu e você querer mudança. Amém? Deixa eu ver aqui. Aleluia. Glória a Deus. E lá mais para frente, aleluia. Jesus manda chamar o seu marido. Só que ela fala, não tem marido, eles falam, falaste muito bem. Aí ela já falou a verdade, já começou bem a falar a verdade. Por isso é importante falar a verdade. Ela já começou muito bem, já falou a verdade. Jesus ali se revela para ela. Glória a Deus. Ela ali, aleluia. Ela ali vai ficar regozijada com aquilo que Jesus revelou. Ela ali, os discípulos se aproximam. Ela ali vai voltar, aleluia, para Samaria, para testemunhar o que Jesus fez na vida dela. Aleluia, glória a Deus. E quando a mulher chegou em Samaria, aleluia, tem um detalhe, esse detalhe. Só que tem um detalhe. Ela foi para Samaria, mas só que ela deixou o cântaro. Aleluia. E quando a mulher samaritana deixou seu cântaro, simboliza abandonar, aleluia, o passado, o pecado e as velhas fontes de satisfação. Foi minha letra aqui. E ao encontrar Jesus, tipo assim, então aquele cântaro ali, a simboliza ela deixar tudo para trás. Aleluia. Aquilo que queria escravizar ela deixou para trás. Aleluia. Deixa aquilo que quer se escravizar para trás hoje. Deixa aquilo que quer se escravizar hoje para trás. Jesus, como aquela mulher deixou aquele canto. Aleluia. Que diariamente ela ia pegar água lá no poço. Aleluia. Como Jesus se revelou para ela e ela viu que Jesus era o Messias. Aleluia. Ela deixou para trás o cântaro. Aleluia. Você, vou deixar o pecado para trás. Vou deixar, aleluia, o engano para trás. Aleluia. Eu vou deixar, aleluia, aquilo que afasta, aleluia, eu e Jesus para trás. Então, larga aquilo, aleluia, que quer fazer você escravo hoje para trás. Larga, irmão. Aleluia. Que a gente venha largar aquilo, aleluia, glória a Deus, que nos afasta de Jesus. Que a gente venha largar para trás aquilo que o inimigo quer implantar na gente. Largue para trás hoje. Aleluia, abandone hoje. Aleluia, como aquela mulher fez aquele canto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. João 7. Aleluia, glória a Deus. 37, 38 diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Aleluia. Quem crê em mim, como diz a Bíblia, como diz a palavra. Aleluia. Como diz a palavra aqui, está dizendo, como diz a palavra. Aleluia. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Ele está dizendo, aleluia, se você crê na minha palavra, aleluia, glória a Deus, está dizendo assim, ó, fluirão água viva, água que transforma. Glória a Deus. E Jeremias 2,13 diz: porque o meu povo cometeu dos males e abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram, meu Deus, cisterna rachada que não retém água. Aleluia. Porque o meu povo cometeu dos males, abandonaram a mim, a
terra que não tem água. Isso aqui é muito forte, é muito poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquela mulher ali, ela voltou para Samaria. Glória a Deus. Ela testemunhou para aquele povo. Glória a Deus. Aquele povo, através da vida dela. Aleluia. Ela pregou para o povo sobre Jesus. O Jesus pregou para ela. Pessoas, eu creio que pessoas começou a acreditar. Aleluia. Pessoas foram libertas. Glória a Deus. E a obra foi feita. Por isso teve uma estratégia. Aleluia. De Jesus na vida daquela mulher. Aleluia. Por isso foi a necessidade de Jesus passar por Samaria. Jesus sabia que através da vida dela, outras pessoas iam se render. Aleluia. Jesus está dizendo assim, ó. Aleluia. Aleluia. Se você abrir o coração, aleluia, glória a Deus, e deixar eu fazer, através da tua vida, pessoas, aleluia, vão se converter. Através do que eu fazer na tua vida, aleluia, através do que eu fazer na tua vida, pessoas vão se render aos meus pés. Aleluia. Porque através da vida dela, o que Jesus fez com ela ali, aleluia, teve uma transformação na vida daquela mulher. Teve uma transformação. Aleluia. E Jesus está falando para a gente hoje. Jesus está falando para a gente aqui. Aleluia. Só depende de você bater a transformação. Aleluia. E pessoas, aleluia, vê que nem no capítulo de Êxodo, para a memória, Moisés estava no monte orando. Glória a Deus. E quando Moisés desce no monte, o rosto de Moisés começa a brilhar. Só que Moisés ali, ele queria ver Deus. Deus falou que para ver ele daquela forma impossível de ver Moisés morrer. Porque ele não é muita glória. Aí Moisés desce do monte. Aleluia. Moisés não viu, mas sentiu. Só quando Moisés desce do monte, aleluia, o povo viu o rosto de Moisés brilhando. O que quer dizer com isso? O povo viu Deus na face de Moisés. Aleluia. Viu a presença de Deus na face de Moisés. Aleluia. Da mesma forma, a gente está falando. Glória a Deus. Se você deixar eu fazer, aleluia, aleluia, o povo vai ver a minha glória sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe a diferença de um poço, aleluia, para uma fonte? Aleluia. Isso aqui eu pesquisei, irmão. Um poço, para virar um poço, tem que ser escavado pelo homem. A fonte, aleluia, ela nasce ou é um ponto natural, aonde a água flui, aleluia, do solo, aleluia, do solo, aleluia, para a superfície. Ou seja, a água, aleluia, da fonte, ela brota, aleluia, de dentro para fora. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a diferença, glória a Deus, de um poço para a água. De um poço para a fonte. Poço, aleluia, armazena água. Fonte, joga água para a vida. Aleluia. Poço, aleluia, armazena água. Glória a Deus. Aleluia. E a fonte, ela joga. Por isso Jesus falou para a fonte. Por isso que Jesus falava para a mulher na fonte da água viva. Aleluia. Na fonte da água viva, porque, aleluia, a gente vai ver, aleluia, que a fonte, ela é uma coisa natural, uma coisa, aleluia, isso é uma coisa de Deus, foi do céu. Aleluia. Para brotar uma água da rocha, aleluia, tem que ser coisa do céu, não é coisa normal. Aleluia. E o poço ali era para armazenar água. Glória a Deus. Aleluia. Tudo aquilo que nós armazenamos, traz sujeira. Tudo aquilo que a gente armazena traz sujeira. Aleluia. Tudo aquilo que a gente guarda traz sujeira. Aleluia. E a fonte, aleluia, ela quando nasce, ela é de dentro para fora. É tirando toda a sujeira para depois jorrar. Água limpa para jorrar. Água limpa para jorrar, água limpa e viva. Primeiro temos que limpar. Então, aleluia, aqui a água com brota, aleluia. Você vê que uma água com brota, quando ela nasce, primeiro ela empurra a sujeira, para depois ela começar a sair água limpa. Aleluia. Foi assim que Jesus falou com aquela mulher. Aleluia. Foi assim como que Jesus advertiu aquela mulher. Ela só que
aleluia, sobre respeito à água viva, aleluia, e assim Ele quer fazer comigo e com você, porque Ele quer que a água brote, jorre, aleluia, aquilo, aleluia, que impede a água ali pela assim, ela tira, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém, irmão? Amém? Até aqui você me ajudou.